spent most of yesterday talking about collecting yield data. And so now we want to talk a little bit about some of the analysis that we can do with yield data. Bom, ontem nós utilizamos o nosso tempo em como coletar dados de rendimento. Hoje nós vamos começar a trabalhar um pouco como interpretar esses dados de rendimento que nós coletamos e armazenamos. Okay, so what we're going to talk about today is what we call yield stability. And what we're interested in here is the stability of yield over time. So what we're going to do first is define yield stability. I just did a little bit. Talk about how we calculate it. And then more importantly, after we do that, talk about how we manage, or how we use this information to improve our profitability. Bom, do ponto de vista de rendimento, nos interessa muito conhecer a estabilidade de rendimento ou a tendência de rendimento de várias safras. Então, os objetivos que vão ser dados é como se define essa estabilidade temporal dos rendimentos, como nós podemos calcular isso e como podemos usar essas análises temporal do rendimento para fazer prescrições de manejo. Okay, so yield stability. This is the characterization of crop constancy over spatial and temporal, basically over a spatial temporal framework. And so we're talking about spatial, the area in the field, and then time. Temporal is through time. Year 1, year 2, year 3, year 4. And so we want to think about back to that GIS. We've got a layer which handles the spatial piece, and then we have a layer for each year. We want to think about how does, in one spot, how does that yield, how stable is it over time? Bom, na parte aqui de conceito de estabilidade, o que seria uma análise de rendimento temporal, ela considera um conceito de espaço e tempo. Espaço porque nós estamos com o georreferenciamento ou a localização espacial de uma porção da nossa lavoura. E esse pedaço de terra da nossa lavoura nós consideramos ao longo da safra. Safra 1, safra 2, safra 3, safra 4. Então considera espaço e tempo. Okay, so why is it important? One is we're going to use it to diagnose problems. We're going to look at places in the field where it's always low. Why? We're going to look at places in the field where it's always up and down, very highly variable. We want to know why. Places where it's high yielding, we want to know why. And so we'll use it for that. Plus, as I've said before, most management decisions that we do, whether it's hybrid selection, crop, population, all of these things, these are all driven by yields. A lot of times the amount of fertilizer we put on is based on how much yield we expect, and so we want to know that. Por que é importante conhecer essa análise temporal do rendimento? Porque é possível diagnosticar problemas na lavoura. Então, se nós temos um pedaço da lavoura que consistentemente produz pouco, nós podemos investigar quais são as causas que essa região produz tão pouco na lavoura. Por outro lado, nós podemos ter situações também de porções da nossa lavoura que num ano produzem bem, no outro ano produz mal. Isso chama-se alta variabilidade de rendimento ao longo das safras. Também não é uma situação que nós queremos, porque essa inconsistência de rendimento pode estar associado a problemas de armazenamento de água no solo, por exemplo. Então, nós não queremos isso. E é muito importante esse estudo para tomar decisões de manejo, porque se nós formos pensar a escolha de um híbrido, a adubação que nós vamos utilizar, a população de plantas que nós vamos utilizar, todas elas são guiadas, são dirigidas pelo rendimento. Então a análise do rendimento temporal pode ser um fator principal para definir esses parâmetros de manejo. Okay, so what we're going to do then is for each grid in the field, we're going to first calculate yield, then we're going to calculate an annual relative difference. And we'll show you the equation here in a minute, but we're going to think about within a year, how different is the field compared to everything else. This is very similar to the normalization that we showed you last night. And then
when we have multiple years, we're going to average all of these values across all the years we have to get one value. Bom, então nós vamos começar agora como que a gente pode interpretar temporalmente esses dados de rendimento. A primeira coisa é, de novo, aquela malha que nós vamos colocar, um grid. Estabelecer qual o tamanho da célula que nós vamos analisar. Aí nós vamos calcular o rendimento agora por célula. É como se nós reduzíssemos a nossa lavoura a cada 20 metros, ou 30 metros, depende do tamanho da célula. Aí nós podemos calcular o comportamento dessa célula ao longo dos anos. E também fazer cálculos de média relativa entre os anos, de forma que nós podemos ter um mapa só, integrando todas as safras que nós temos, seja 4, 5, 7 safras. Okay, and then at the field level, once we do this, then we're going to establish different levels of constancy. Look at the low, always the ones that are always low, ones that are always high, and then from that, we'll develop management plans based on what we know, or what we find out. Então o nosso objetivo vai ser estabelecer na nossa lavoura zonas que consistentemente têm baixo rendimento, zonas que consistentemente têm médio rendimento e zonas que consistentemente têm alto rendimento. Uma vez que a gente estabelece isso, nós podemos tomar decisões de manejo diferenciadas em função dessas zonas. Okay, so first step, step one is we develop a grid for the field, and this is what we talked about yesterday. We're going to pick some grid size of the field. And then the next thing we're going to do is within each year, and within each grid, we're going to do these calculations. So first, this represents the relative difference within a grid within a year. So the grid is represented by I, the year is represented by J. So we have the yield in grid I within one of the grids within this field during that year. We subtract the entire field average for that year and then divide by that year. So this is very similar to the normalization process we showed you last time. Ok. Vamos devagarinho para vocês poderem seguir. Vocês lembram que na noite anterior, ontem, nós estudamos um processo de normalização dos dados. Pegamos a média da lavoura e de cada célula nós normalizávamos, relativizávamos os dados. Aqui o processo de cálculo é um pouquinho diferente, mas o primeiro passo é de novo voltar ao tamanho do grid. Então nós vamos estabelecer o nosso grid. Ontem nós falamos em 30 por 30, 25 por 25. Bom, e aí agora vem a parte da matemática. Aqui você tem a célula e o ano. O I representa a célula, o quadrante que nós estamos, por exemplo, essa célula aqui, e o ano que nós estamos nos referindo, 1998. Nós pegamos o rendimento dessa célula aqui e diminuímos da média de toda a lavoura naquele ano. E fazemos essa operação matemática. Okay. Then we have, for each individual cell, we have, in this case, we have 3 of these differences that we calculated. We basically take the mean, we sum them, divide by n, and we end up with a relative mean difference across all the years. Bom, então, fazendo aquele cálculo com aquela fórmula que ele apresentou, nós vamos ter 3 valores, porque eram 3 safras. Tá? E aí nós, dividindo por 3, nós obtemos a média. Então esse novo mapa agora, essa célula aqui, é uma média das 3 safras. Now, if we take all of the data and sort it from the lowest to the highest, we get something that looks like this. Now again, yesterday I showed you normalization, and the line was 100 and went above 100 and below 100. Now we have 0, and we have negative numbers and positive numbers. And since we have 3 years in this example, we can calculate variability, or in this case standard deviations about each one, and then we can rank them from top to bottom and use that to categorize the yields. Bom, esse é um procedimento matemático um pouquinho mais sofisticado do que a gente viu ontem à noite,
Mas o zero aqui corresponderia ao 100%. Quer dizer que a nossa lavoura, a célula da nossa lavoura estaria produzindo igual à média. Aqui são pontos que estão produzindo abaixo da média, né? Menos 0,2. E esses pontos aqui acima dessa média. O interessante é que, como nós temos 3 anos, nós podemos calcular o desvio padrão de cada célula. Então aqui você tem células que têm um desvio padrão muito grande e células que têm um desvio padrão bem pequenininho. So now we can categorize the different things. And so one of the first categories we talk about is something that we call stable high. Okay? And so these are the points where the mean of the point is above the zero, and this is the zero line, and the standard deviation doesn't cross over the line. So statistically, we can say we believe those are high and different from zero. Bom, também é interessante essa discussão. Uma das críticas que a gente sofre muito com a agricultura de precisão é que o pessoal diz, vocês não têm como aplicar estatística naquilo que vocês fazem. Aqui ele está mostrando assim, um pouco de consistência estatística aos nossos números. Você observa o seguinte, esses pontos todos eles estão acima da média. Concordam, né? O zero é a média dos 3 anos. Quando você tem que o desvio padrão não toca nessa linha, quer dizer que estatisticamente esse número é superior à média. Você, por exemplo, esse aqui, esse ponto, o desvio padrão dele faz com que ele encoste no zero. Então eu não posso dizer que ele é superior à média. Agora, todos esses pontos onde que não toca no zero, a gente pode dizer que estatisticamente ele é superior à média. On the other end of the scale, we have what we call stable low, and this is the same thing, almost the same definition we use for stable high, just in the opposite direction. The mean value is below the zero, and our standard deviation suggests that they are statistically or significantly different than zero. Da mesma forma, com aqueles pontos que estão abaixo da média aqui, então nós podemos selecionar esses pontos que nós temos mais confiança, ou confiança estatística, de que eles estão realmente abaixo da média. Então, uma forma estatística de interpretar os dados de colheita. Okay, then we have what we would call average. And so these are the ones that are close to zero, and the standard deviation crosses the zero line either on the bottom here or on the top here, and they have a relatively small or acceptable level of variation. The other ones we talk about are the ones that are unstable, and we'll come back and define those in a minute, but these are the ones that are defined in yellow. We'll talk about them a little more. Bom, o tipo de figura que a gente obtém é uma como essa, e the pink one is the ones that are esses cor-de-rosa aqui que ele colocou estão próximos, estatisticamente estariam próximos da média, todos esses pontos. Quer dizer que, nesse caso da lavoura, a maior parte desses pontos, estatisticamente, estariam próximos da média. Esses pretos aqui, estatisticamente, tenderiam a estar acima da média, e os amarelos ele vai comentar agora. The unstable ones are ones that we don't really worry so much about where the mean is. The thing we look at here is the fact that they have some extremely large variability. And think about that in a minute. We have 3 years or 4 years worth of data here, and in order to have that happen, it means we had to have some years where the yields were very high, and some years where the yields were very low. And so we're like, to try to predict what's going to happen next year, we really don't know. It's very difficult to do, or have confidence in our prediction for the next year. Do you think that's possible making this calculation with our data, from Brazil data? Yes. Yes. Oh yeah. Or maybe you and my students can Yeah, do we can do this once we get the data in. Yeah. It'll be easy. I have the equations to do this already written. Eu pedi para ele para fazer esse exemplo com os nossos dados do Brasil, que a gente já passou para ele, nós estamos trabalhando, então amanhã vamos ver se a gente consegue trabalhar à tarde aí para fazer esse tipo de análise.
Boa noite, professor Jota. Bom, esses aqui em amarelo são aqueles pontos que tem uma grande instabilidade. Você vê aqui o CV deles. É tremendo. Então, por que é interessante isso aí? Eu queria reforçar uma coisa. O mapa de colheita, uma vez uma pessoa me disse o seguinte, que é como você olhar o passado e querer projetar o futuro. Entendeu? Porque você está vendo, aconteceu desse jeito no ano passado. Então, se aconteceu desse jeito, eu vou adubar dessa maneira. Você utilizando uma média de 3 anos, você você tira essa crítica de dizer que você está olhando para o passado e querendo projetar o futuro, porque na verdade você está projetando o futuro com base em 3 anos de dados. Só que aqui, nesses amarelos, dada a variabilidade, eu não sei como é que vai ser o futuro, porque pode ser muito baixo o rendimento ou muito alto. Então, na verdade, fica muito complicado você tomar uma decisão de manejo com base num dado tão estável. Por isso que eu reforcei o pedido para o professor Scott nos ajudar a calcular isso, porque é uma forma interessante de você tomar decisões de manejo. Por exemplo, aqui, eu posso tomar uma decisão de manejo com um bom grau de segurança. Já aqui, o grau de segurança é muito baixo. So in the end, this is what our map looks like. So we have the unstable, which are the yellow ones, the average, which is kind of the rest of the field. Let's see, unstable low, which tend to be in this field, at the edges of the field, and kind of around the middle, which this would believe, a lot of these would believe that these could have been yield monitor error. And then we have the stable high, which are in some groups, and in this particular field are related to soil organic matter. This field is a very sandy soil that then has some higher organic matter silt-long lenses in it that actually yield higher. Bom, então a nossa lavoura agora vai ser representada dessa forma aqui. O que está em amarelo são zonas que têm rendimento instável. Uma hora produz bem, outra hora produz mal. O que está em azul é que tem rendimento médio. O que está em verde é sempre baixo. E o que está em vermelho é sempre alto rendimento. Ele diz que essa lavoura aqui é de um solo arenoso e que os altos rendimentos aqui estão associados a alto teor de matéria orgânica. Então, a lavoura começa a ser definida dessa forma e a partir dessa forma que vai ser feito o planejamento da adubação e outras práticas agronômicas. Here's another example of another field where this was done. This is one of my brother's field, and so we have 2 years of sorghum, 2 years of soybean. Bom, esse é um mapa da propriedade do irmão dele, tá? E aqui nós temos rendimentos de sorgo, 2 anos de sorgo, safra 2007 e 2013, e 2 anos de soja, 2008 e 2004. O estado do Kansas é um estado seco, então o risco de produzir soja lá é grande. Então muitos agricultores preferem fazer um tipo de rotação com sorgo para diminuir o risco de perda de rendimento. In this field, just to put the scale in perspective, green is the higher yielding areas, red is the lower yielding areas. There happens to be a top of a hill here that has very good soil. This is on the other side of a creek, and then this area is sloped and eroded, and so it's just not as good a soil. Bom, apenas para dar uma perspectiva das cores utilizadas, o vermelho é o baixo rendimento, o verde é alto rendimento, e aqui, por exemplo, nessa posição da lavoura é uma área de grande declividade, então por isso que tem rendimentos baixos, e também tem uma outra área aqui que teve erosão e que se manifesta nos 3 primeiros mapas. Go ahead. And then we have 3 years of trigo, and again we start to see the same patterns, higher yielding in these certain spots. This year it didn't show up as much, and again our lower yielding areas down through there. Bom, e aí combinando com a safra de trigo, você vê que houve uma
uma boa consistência entre esses dois primeiros mapas. Já esse aqui é um pouquinho diferente, mas se consegue definir razoavelmente as tendências da área. And in one of the built-in applications in Easy Suites is it will do a mean average yield. It does it like a normalization, so the numbers here, instead of being positive and negative, are based around 100 again. And so you can get the yield. And what's even more important is it will give you the CV, or the coefficient of variation. In this case, we have some as low as 4, again, very low variability, and some as high as 23. So we see areas where it's low variability, high variability, high yields, and low yields. And here is soil erosion. Yeah, there's some soil erosion and compaction here. This is the gate. This is the gate where we come into the building. Ok. Right into the field. Então, aqui você tem dois produtos que a gente pode ter no nosso mapa de rendimento. Esse aqui é um mapa acumulando 3 safras. E nele você tem a informação que o teu rendimento variou de 72% a 118% da média. Então, uma espécie daquele que nós vimos ontem, de normalização, relativização dos dados. Mas aqui tem uma outra informação importante que pode sair desses mapas, que é o CV da área. Então, você tem em verde, por exemplo, aqui, ó, uma área com um alto coeficiente de variação. O coeficiente de variação variou de 4 a 23. Então, essa área aqui, eu estava perguntando por que ela tinha alta variação do rendimento. E ele me disse que as razões eram principalmente compactação do solo. O que faz sentido para nós. Um ano que chove bem, a cultura vai produzir mesmo numa área que tem problema de compactação. Já no ano seco, o rendimento cai absurdamente. Okay, so that is the calculation and the software sort of side. Now, as agronomists and as soil managers, now our part comes in, because now we need to take that information and turn it into management. And so we go back to, we have yield, and in yield we have temporal issues. In other words, it changes from year to year. We have spatial issues where it changes as we go across the field within the year. And so we know that this all occurs because of differences in water and the environment, maybe differences in nutrients depending on how we apply our fertilizers, and then difference in pests because some year we have weeds or we have diseases. And so these things all change both every year they're different, and as we go across the field they might be different. Bem, quando a gente analisa o rendimento, comparando ele entre os anos, né, e georreferenciando isso, a pergunta que vem para nós é se uma célula ou uma porção da lavoura ela é estável ao longo dos anos. Nós temos que considerar que as condições do ambiente elas variam ao longo dos anos, a disponibilidade de água, talvez a própria disponibilidade de nutrientes possa variar ao longo dos anos, e a ocorrência de pragas, doenças, tudo isso pode ocasionar variabilidade adicional à nossa lavoura. Okay, so as we start thinking about the different categories we can start using those to diagnose problems as well as define our management problems. And so one of the first ones that always comes up is that unstable area. You think about that. You have to go into your field and think about what would cause yields to be high one year and very low the next, and maybe very high and very low, or very low and very low and very high. And you have to start thinking about things like, is it the crops? For us, we have crops that, if it's a low pH, they do okay. Some crops do okay, some others don't. So it might just be the crops. We also have areas that are low spots. And when we get a lot of rain in a wet year, they flood out and there's no grain. There might not be any plants there, or they're thin, so yields are low. In a dry year, they catch a little extra water, and so they're higher yielding in the dry years than the rest of the field because they have a little extra water. So you have to start to use all of your training as an agronomist and a soil manager to go, why is this bouncing around? And go out to the field and look. Bom, pegando o exemplo das porções da lavoura que tem rendimento estável. Então a pergunta é, por que num determinado ano essa porção da lavoura produz bem e em outro ano produz mal? Então aí nós vamos usar todo o conhecimento agronômico que nós possuímos.
Nós podemos imaginar, bom, o rendimento ele variou ao longo dos anos porque a variedade que eu utilizei, ou a cultivar que eu utilizei não era melhor, ou a cultivar que eu utilizei tinha uma interação com o pH do solo. Uma cultivar era mais suscetível a baixo pH do que a outra, ou uma cultivar era mais suscetível à seca do que a outra. Então, na verdade, a identificação dos fatores que determinam essa variabilidade depende do conhecimento agronômico que nós possuímos. The other one is when we come to managing our fields, we kind of have two choices, and if we go into our low-yielding areas, we may have the opportunity to reduce inputs, which then would reduce our costs and potentially increase profitability. Because like here, we know that corn yields are affected by the optimum corn planting rate is affected by the yield you want to obtain. And so if you know that you have this kind of yield level in a spot in the field, there's no need planting this much seed, because at the end you may have this or could even start to come down. And so being able to look at our low yielding areas and more realistically set our yield goals will reduce our inputs in most cases and probably reduce our cost. However, we need to be cautious, because there are some years that we think it's going to be like this and it ends up being like this. So we're not, I had someone once say, with precision ag, we're probably not going to save ourselves prosperous. Okay? Bom, aqui ele já está mostrando uma aplicação da identificação dessas zonas de manejo. Uma das ideias que a gente pode ter é assim, ó, o que nós fazemos com as áreas que sempre tendem a produzir sempre baixo rendimento. A primeira ideia que vem na nossa mente é assim, bom, se eu não consigo modificar essa realidade, eu vou ajustar a quantidade de fertilizante que eu vou utilizar para baixo rendimento. Então essa é a primeira ideia, reduzir o uso de insumos nas áreas de baixo rendimento. E ele mostra aqui um exemplo. Aqui é a variação da população de plantas e o rendimento. Essa zona aqui em preto, ela é de baixo potencial de rendimento. Então, com uma população baixa de plantas, ela já atinge o máximo rendimento. Já essa população, já essa parte da lavoura, ela suportaria uma população de plantas mais alta. E em vermelho, que é a região mais produtiva da lavoura, nós poderíamos aumentar mais a população de plantas e obter um maior rendimento. Isso ele mostrou uma população de plantas, mas valeria também para fertilizantes. É a curva de resposta a fertilizante na mesma lavoura. Tá? Então ele só disse o seguinte: cuidado para não condenarem a lavoura a baixo rendimento, porque em um ano a gente pode achar que o teto de produção dessa zona de baixo rendimento vai ser baixo, e chove bem, a temperatura vai bem, e na verdade ela teria potencial de chegar aqui. Então essa decisão, ela deve ser feita com base nos custos dos insumos também. Quando o fertilizante está caro, nós vamos ter que usar uma estratégia como essa. De repente, ano que o fertilizante está, o preço de troca com a soja mais favorável, talvez eu pudesse adubar até essa zona de baixo um pouco mais para ver se ela chegaria numa zona de média. Okay, to me, the high-yielding areas are the areas where we have the greatest chance to increase our profitability. Because if you think about this, we have an area over here that maybe we've been putting on the field average for fertilizer for many years, and this area may be able to produce 10, 15, 20% more than the rest of the field. And so what would happen if we pushed that area even harder? What happened if we went at it with a yield contest sort of goal, where we tried to raise some outrageously high yields, and we went through and thought about all these other things? And so, to me, these high-yielding stable areas are the ones we need to push very aggressively with our management to try to increase our yields and maybe potentially our profitability. Bom, ele na opinião dele, na experiência dele, que assim, a formação dele é fitotecnia, é produção vegetal, né? Ele diz assim, para ele está claro que a chance para nós termos lucratividade é investir mais na onde a lavoura é mais produtiva. Essa é a percepção dele. Talvez
cada um de vocês tem uma percepção, não, vou fazer o rendimento baixo chegar a médio ou alto. Eles que isso pode ser uma estratégia, mas é difícil a gente ter lucratividade com essa estratégia. É mais provável a gente investir aonde já está produzindo bem. E ele mostra aqui alguns exemplos que a gente deveria conduzir a nossa lavoura como uma competição de altos rendimentos. Depende de uma mudança de filosofia, de pensamento mesmo. You wanna describe this? Oh, describe that, what that is? You wanna talk a little bit about that? What the yield contest is? Yeah. What this is in the United States, every year there is a yield contest. The person who grows the highest yielding corn wins awards and prizes and is given things. And this guy here, Francis Childs, he's done it 6 times in a row. And his belief is that you have to really, really push it. So he goes through and does some different kinds of tillage to eliminate compaction. He has a very, very complex nitrogen and micronutrient fertilization project. What else we got here? He plants in a very high population and selects very high yielding hybrids. So he's thinking about yield all the time. And he achieved 420. Yeah, that's what they say. Come on. Ok. Estamos falando aqui, né, a respeito dessa atitude de buscar altos rendimentos. Ele conta que esse agricultor aqui, o Francis Shields, criança, ele ganhou 6 vezes o título de campeão de produtividade. E esse agricultor, ele diz que tudo começa se você pensar que é possível produzir mais. E ele então chegou a alcançar 420 sacos por hectare de milho. Aí eu disse para ele, mas isso é sério mesmo? 420 sacos é coisa, né? E aí ele diz assim, o que ele faz de segredo? Primeira coisa, eliminar a compactação. Segunda coisa, seleção do híbrido correto. Fertilização, ele faz uma combinação muito sofisticada de fertilização, incluindo muito nitrogênio e muito micronutrientes. Cuidados específicos com micronutrientes. E ele faz um ajuste da população de plantas. Então, com essa combinação, esse agricultor, em 6 anos, aí, ele tem conseguido sempre os maiores rendimentos nos Estados Unidos. E ele diz que nos Estados Unidos, todo ano tem uma competição de alto rendimento. Então, os agricultores são desafiados a produzirem mais. Okay, you can read the summary slides here. I'm not going to go through them all. And it's basically we just talked about how we're concerned about the spatial temporal piece and how we calculate it and those things. Does anybody have any questions on yield and yield stability? Bom, ele disse que esse sumário, né, o que ele gostaria de deixar como mensagem para vocês. Essa ideia que a estabilidade do rendimento é definida pelo seu comportamento no tempo e no espaço, né? E que as outras aqui vocês podem ler em casa com calma e que ele se coloca à disposição se alguém tiver uma pergunta sobre essa questão de estabilidade do rendimento de uma lavoura, ele gostaria de responder. Se alguém tem uma pergunta aí engatilhada. Jackson, tem uma pergunta aqui para o nosso... Tá tranquilo? Não quer fazer nenhuma pergunta? Okay, we're going to do the lab demonstration now? Yeah. Okay. Bom, e agora ele vai fazer um pouco da mágica dele, né? Uma das habilidades do professor Scott, ele trabalha muito bem com computação. Então ele vai mostrar um pouco aí da habilidade dele em fazer os mapas aí ao vivo e a cores para vocês. Na verdade, esse software que ele está mostrando é o software que ele trabalha lá nos Estados Unidos. Mas hoje à tarde, no laboratório do professor Giotto, ele diz assim, eu até estou desanimado de querer ensinar esse software para vocês, porque vocês têm
aqui em Santa Maria a oportunidade de trabalhar como campeiro e faz tudo isso que eu vinha para mostrar para vocês aí em termos de processamento de informações. De toda forma, ele vai mostrar um pouco do que ele faz aí com o software dele. Ok, pessoal, enquanto o professor Scott prepara aqui, tinha uma pergunta. Primeiro eu queria dizer para vocês assim, embora a nossa turma é grande aqui, nós estamos num ambiente informal, então qualquer um pode fazer a sua pergunta. A pergunta era a seguinte, inicial, depois eu vou fazer para o Scott. Se o fato de mudar a variedade ao cultivar que foi plantada na lavoura ao longo dos anos, quanto isso interfere nessa análise? E a preocupação do pessoal aqui é, bom, mas e se ocorrer seca, e se ocorrer erosão, tudo isso não interfere nessa análise? Ou se não tem uma retroalimentação do fator climático? Bom, eu acho que essa primeira parte da erosão, da chuva, bom, a ideia é que você tenha, hoje, à tarde, nós conversamos, 4 a 5 mapas, para poder ter um conjunto que te permitisse integrar essas variáveis. Agora, quanto à questão de mudar a variedade, eu vou fazer a pergunta para o Scott, porque eu acho que essa realmente pode ter uma interferência grande na nossa interpretação. Scott, Yes. there was a question here. If you change the cultivar during the time that you are recording the yield data, Right. this can affect the interpretation that the stability of yield that you are recording. Correct. That's one of those things that you need to take into account when you do the yield stability. I mean, there are many variables, and they all have to be accounted for, and that does complicate the analysis down the road. Ele disse que sim, que realmente isso faz com que a análise seja mais complexa e pode nos introduzir variabilidade na nossa interpretação. Agora, ele não falou isso, falo eu de minha parte. Lembrem-se que o mundo perfeito, principalmente na propriedade agrícola, não existe. Quer dizer, num experimento eu posso fazer 5 anos, a mesma variedade, a mesma data de plantio. Na lavoura, isso não acontece. O que nós estamos fazendo aqui não é experimentação, é análise do comportamento nas condições da lavoura. E a gente acredita que isso se aproxima mais da realidade do agricultor do que querer fazer um experimento certinho, com tudo controlado, e não vai acontecer isso no campo. Então não adianta, né? Eu dizer, olha, planta no dia 20 de outubro, que é a melhor época. A gente sabe que o agricultor não vai conseguir fazer isso. Então, esse mapa que a gente tem de tendências são as tendências que ocorrem na lavoura. Yeah, in that case, you may want to consider doing the yield, the annual yield relative difference separately for that hybrid than, say, the other variety. You see what I'm saying? You can do the calculation separately. Yeah. Se você tem um conjunto de dados grande o suficiente, você pode separar esses mapas por variedade. E talvez cientificamente seria o mais correto. I feel like Elton John sitting here behind my piano with my microphone. Well, two of the things we want to show you in this software is first how to bring in
looked at how Easy Suites is set up, and many of the Precision Ag software is set up the same. You'll see similarities in a lot of the structure. Ok, ele vai demonstrar então esse software que é o Easy Suite lá da Kansas State que ele usa, como você configura esse software e como você vai utilizar ele para fazer essas análises que ele estava comentando no agora. And in this one, in Easy Suite, you have what they call the business level, and then you have the farm level, and then the field level. Ali naquela coluna ali que ele estava no mouse, ele diz que tem 3 níveis que você pode organizar os dados. O primeiro nível é o da propriedade geral, depois é da propriedade descendo para o nível da lavoura, que é o que ele está mostrando agora. Okay, and the other thing that's important is since we do this, we manage year by year. They have a different crop year where you can set the different years in which you're managing your data. Ali onde apontou ali que tinha 2006 escrito naquele canto superior esquerdo, é onde você seleciona qual é o ano que você está analisando seus dados. The other important piece is in each field, you need to tell the software which crop you're growing. And in this case, there's corn grown in this field, and in these other 2 fields, we have not set it yet. Então ali onde está escrito corn, é onde você informa o software qual é a cultura que você vai trabalhar. No caso dessa lavoura aí é o milho, e nas outras 2 abaixo ali não está informado ainda qual é a cultura. And so for these 2 fields, we are going to change the crop. It's called the crop layer. We're going to change that to corn by just doing that simple click, and by doing that. Então ele está mostrando como é o procedimento para informar qual é a cultura que tu vai usar naquela lavoura. Então ele clicou naquela janela, abriu e informou para as 2 lavouras ali debaixo que a cultura que ele vai trabalhar nas 3 é o milho. Okay, now to load yield data into Easy Suites is very simple, and you can actually do multiple fields at the same time. And I'll show you that here. Então agora ele vai demonstrar como é que você trabalha com várias lavouras ao mesmo tempo, que segundo ele é bem fácil com esse programa. So go to the Field Operation tab, which you actually can't see. This little icon here launches a wizard that brings in the data. Então ali ele abriu uma janela que é um wizard, que é um procedimento mais simples de você fazer esse trabalho com dados. Então ele vai começar agora a demonstrar esse processo para você. One of the advantages of Easy Suites is that it does read, let me go back one, is that it does read the raw data files as they come directly off of the data card out of the combine, so there's no need to create the intermediary text files anymore. Então aqui ele está explicando que esse programa, esse software que ele está trabalhando, ele consegue ler os dados diretamente quando você extrai ele da colhedora. Não precisa usar um outro software para fazer alguma conversão, é só jogar direto no programa. So I'm loading the data for both fields, or at least I hope. Ele está carregando os dados que ele tem das 3 áreas, e esse é o processo. Okay, so if we go back over, I'll wait for it to get caught up here. Okay, so if we go back over to our fields, there's the stuff for this field, there's the corn data for this field. If we go back over here, waiting for it to get caught up. Ele estava mostrando como é que ele estava carregando os dados. Então ali já apareceu os dados da colheita de milho para as 2 lavouras. In this particular command here, it says link domain from map. And basically what it does is if there is yield data within the boundary of the field that matches the crop type we just set up, it will automatically put it into that field when I click this button. Aqui é procedimento que você faz para fazer um link, uma conexão entre os dados que você tem da colheitadeira com os dados da lavoura, das bordas da lavoura. The different colors just show which files it found a place for, which ones it didn't. It's not important at the moment. I hit save, and our yield data from 2 fields has been imported at the same time.
with that process. I've done the yield for my brother's whole farm in 2 or 3 mouse clicks. Aqui ele está explicando que é bem fácil fazer essa importação dos dados de rendimento e que ele está fazendo a importação dos dados das 2 lavouras ali, que é bastante simples. So here's our yield data for one of the fields, yielding from the lower end of the rank shows 81 bushels up to almost 200 bushels. You see some very low yielding stuff here in the corner. Aqui ele já é um mapa de uma lavoura, você vê essa variação de rendimento em vermelho. Você tem os rendimentos mais baixos, 81 bushels, que seria mais ou menos 81 sacos, até 196 sacos por hectare. E aquela área cinza lá no canto da lavoura é uma área de rendimento muito baixo. And then here's our other field, and there's the yield data for it. And again, ranging from about 70 up to 179 bushels in this field. Aqui é o dado da outra lavoura, então você tem uma variação entre 70 e 180 sacos de milho por hectare nessa lavoura. Okay, now what we wanted to show you tonight was the ability to filter out some of the errors that we talked about last night in yield data. Então agora o objetivo dele é mostrar como é que faz aquela filtragem de dados que foi comentado com vocês na última aula usando o software da Switch. Now, one of the things, there is a piece of software out there called ARS Yield Editor. It was developed by some scientists in the United States. It's a standalone program, so you can use it here in Brazil. But the Easy Suites people have integrated it right into the software, so all I have to do is click this right here to load Yield Editor for this field. Para fazer essa filtragem, eu uso esse software que é o Yield Editor. Foi desenvolvido por um pesquisador dos Estados Unidos, é um programa separado que foi incorporado então ao Easy Switch, esse pacote de software. Okay, so this is just loading different files, but in our case our data is already loaded. We click on the filtering tab and here's our data, and it shows all the different ways that we can filter these data points out. Então os dados já foram carregados, daí ele clicou lá naquela tabela, não é tabela, naquele filtro lá em cima, aquela aba que abriu então todas as opções ali na esquerda. Você pode ver aqueles números, aquelas colunas ali, que é as opções que você tem para fazer a filtragem de dados. For many of you, it'll be too small to see, particularly if you're in the back room, but it gives you the raw data, the mean, the standard deviation, the coefficient of variation, the number of points, and the range, and the raw data. And then as we begin to remove data points by the cleaning process, it shows you how that affects, the cleaning process affects the outcome or your final data set. Ali naquele canto esquerdo inferior, ali que você pode ver embaixo, é o resumo do que você está fazendo. Então ali naquela coluna, naquela linha de baixo, o raw data, é o dado bruto, o dado que veio da colheitadeira. E na linha de cima é o clean data. Daí você pode comparar, à medida que você vai mudando, vai filtrando os dados, o que está acontecendo. Então você tem a média, o desvio padrão, o número de pontos, a variação entre os pontos, tudo ali informado. So some of the things that can be changed, you can change the flow delay. This is what we talked about last night, or that delay from 9 to 14 seconds in the data. Aquela primeira linha ali, o flow delay, que é o tempo que o grão demora entre ser colhido e ser registrado lá no sensor de rendimento. É a primeira coisa que você pode alterar para fazer filtragem dos dados. We can filter by the start and end delay, which is very similar to this mass flow delay. It's start and end delay. É um outro filtragem ali, não sei exatamente. O tempo de início, o tempo que você entrou na lavoura e está saindo, aquela gráfica que ele mostrou na aula passada. You can filter by maximum and minimum velocity if you want. A filtragem contra a velocidade da colheitadeira, o máximo e o mínimo, você pode filtrar por esse aspecto. We seldom use these top ones. The ones that we use the most of is smooth for velocity. This was that rapid change we talked about where all of a sudden you stopped the combine and yields went way up. This, by sucking this switch, it'll smooth those out or remove them. Ali no smooth velocity é para você retirar aquele problema de mudança
brutos, na velocidade da colheitadeira. And then you can change the minimum swath width. This is so that if you have, again, we're back to that where you had too narrow an area and it caused errors. You can change that out, take that out, as well as you can filter out a maximum and a minimum yield. You say, I don't want to see any yields less than 2 bushel, or any yield points that calculate bushels, say, higher than 500 bushel or 400 bushel. Então, ali no mínimo SWAT, que é a largura mínima da plataforma da colheitadeira que você vai considerar. Abaixo de 1,2 metros, você já despreza os dados. E também você pode filtrar por rendimento máximo ou mínimo. Se você não quiser ver nenhum dado irreal, por exemplo, acima de 500 sacos de milho por hectare, ou abaixo de 2 sacos por hectare, você informa para o sistema e ele vai remover esses extremos. And then you can do the standard deviation, which is straightforward. That was the one we showed last night, where you just throw out all the data that's outside of whatever you want to put in. You can change this number to 1 or 2 or 3 standard deviations if you want. E ali é a filtragem pelo desvio padrão. Você informa que você vai retirar todos os dados que estão fora de 3 desvio padrão ou 2 desvio padrão. Isso aí você vai informar qual é que você quer para eliminar esses dados. Okay, so what I'm going to do now is go ahead and click on one of the filters. By clicking on this button and applying filter, it will show the pink variables right there. All the ones that are pink in here are the ones that if I use that filter, it would remove from the data set. Então ele clicou no Vzinho ali para selecionar o filtro que ele vai utilizar. E o filtro você clicou para aplicar esse procedimento e o mapa já mudou de cor. Então todos aqueles pontos rosas ali no mapa são pontos que estão sendo eliminados por esse processo de filtragem pela mudança brusca de velocidade. Okay, and if we notice down here in our clean data, our average yield went up from 101 to 104, our coefficient of variation dropped, and our range in our data also was reduced. Então ali ele está mostrando ali a comparação do que era o dado bruto com o dado já limpo por esse filtro. Então você tinha uma média de 101 bushels no dado bruto e ela subiu para 104 bushels no dado limpo. E também o CV diminuiu e a diferença entre o máximo e o mínimo também diminuiu com essa filtragem. Okay, we can do the same thing with maximum and minimum yields. And I'm going to change the yield to 400. Ali ele está selecionando também para filtrar por máximo e mínimo rendimento. Ele trocou o máximo para 400 bushels, você já vai eliminar dados acima disso. Okay, I'm going to uncheck this one just so that you can see what the impact of the others are. And so when I do this, I can look at there's all of the ones with the maximums would be, not very many. Tells you how many points it is over here, only 13. The minimum, there's about 1,100, and you can see it right out in here in the field every place that it turned pink. Então ele tirou aquela filtragem pela mudança brusca da velocidade e aplicou somente a mudança de rendimento, essa eliminação por rendimento máximo e mínimo. E você pode ver naquela coluna da direita que por máximo rendimento você eliminou 13 pontos e por mínimo rendimento você eliminou 1.100 pontos da tua área. And if I double click on it, it removes all the data points and only shows you the ones it's going to remove. Ali ele clicou 2 vezes em cima e removeu todos os outros pontos, só mostrou os pontos que foram eliminados ali pela essa filtragem, para você conseguir identificar onde é que estão esses pontos. Okay, and then now I want to show you one final one, is if we set this to filter out 2 standard deviations, and click in the radial box, apply filter, you can see that we're not filtering out any when we use 2 standard deviations. We change it to 3, we won't filter out any. If we go to 1, filter out quite a few. Well, there's some more. We're not getting, I got to check the box. Yeah, there we go. E ele começou a fazer filtragem pelo desvio padrão, então ele está informando que com 2 desvio padrões você vai eliminar 36 pontos. Se você diminuir o desvio padrão para 1, você vai eliminar muito mais pontos, porque você está estreitando, né, o grau de confiança que você quer. E está mostrando ali como é que fica com 2 ou com 3 desvio padrão. Now you notice in this field there's a lot of blue circles that are zeros on the end. That's where whoever was driving didn't lift the header all the way up at the end.
que eu queria que vocês tivessem em mente duas coisas, pessoal. A primeira, que dados de rendimento, nós temos 2.500, 3.000, 4.000 dados por hectare. Então quer dizer que essa filtragem não prejudica em nada a nossa interpretação. Nós temos um excesso de números e a ideia é retirar aqueles que a gente não tem confiabilidade ou que sabe que tem erros. Ele está mostrando esse filtro. E a outra coisa que eu queria, assim, salientar para vocês é que quando eu estava lá eu fiz a disciplina de fertilidade do solo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que metade da disciplina era com software. O pessoal ficava treinando, em vez de ficar manuseando livro, etc., era trabalhando com software. Então, uma das diferenças que eu diria assim, do ensino da agronomia no Brasil para o ensino da agronomia nos Estados Unidos é a exposição a softwares específicos, que no Brasil ainda está em desenvolvimento. Nós temos a sorte aí em Santa Maria de ter o professor Giotto e o canteiro, mas nos Estados Unidos praticamente todas as áreas de conhecimento têm softwares desenvolvidos e os estudantes se treinam em cima desse software. Ele está mostrando aqui um pouco disso. Okay, we were getting ready to talk about these zero yielding, and the way this is that the blue is low yielding and the red is high. And so you see these circles down in here that are almost zero, and that's where someone didn't pick the header up when they turned around. There is a switch right here, it's called the header requirement. We can check that, and most of those will go away. And so you can see that when we clicked on that, it shows it took away all of those zeros where mistakes were made while the harvester was running. Ali ele está mostrando que também tem um filtro para você retirar esse erro de fazer o retorno com a plataforma baixada. Então você clica ali naquela botão ali onde está apontado o mouse, Header Down Requirement, e ele vai filtrar todos aqueles dados ali que você pode ver que são erros de operação. Okay, so what we typically do, our standard sort of filtering is to use the smooth, the maximum and minimum yields, and this header requirement. And this is about how we would filter our data on most of our fields right here like this. Então aqui ele está comentando que os filtros mais comuns que é o padrão lá nos Estados Unidos é utilizar essa mudança brusca de velocidade, rendimento máximo e mínimo e eliminação de problema fazer retorno com a plataforma baixada. Esse é o padrão lá nos Estados Unidos. And this thing, you can have the ability to do some other things like select individual points, transect select, and zoom in and do some other things, but we don't use those functions all that often. Ali embaixo ele está mostrando aquela seta ali, você pode dar um zoom, selecionar pontos individuais, é uma ferramenta de navegação no mapa que você pode olhar com mais detalhe no ponto que chama a atenção. Now after we filtered this field, you notice that our yield, our average yield now is 123. We've reduced our coefficient of variation by almost half, and now the range of our data is more of what we would expect. Bom, agora ele está mostrando, comparando o que é o dado bruto com o dado limpo. Então, o rendimento aumentou de 100 para 122 bushels. Você reduziu pela metade, praticamente, o desvio padrão. E a variação de rendimento mínimo e máximo ficou muito mais próximo do esperado. Ficou entre 5 e 210 sacos. E antes estava entre 0 e 2.050. Então, já estão dados bem mais reais. Now, if we want, we can export these data into another file, however we would want to, with comma separated or space to use in other software if we want. Aqui ele está mostrando outra funcionalidade do programa, que você pode exportar esses dados para utilizar em outro programa, em outra base de dados, e já é um arquivo separado. But in Easy Suites, all we have to do is close the program, and it will say, do you want to update your data? And you just simply say yes. Então aqui ele está mostrando como é que você sai do programa e salva os dados. Você clica no X ali, fecha a janela. E agora ele pediu se você quer atualizar os seus dados, salvar os dados, clicou em sim, está salvo. Okay, I'm going to show you how quick you can then filter yield data. So we'll go to this other field.
Now, oh, go ahead. Ele vai mostrar mais o procedimento de filtragem. Now we're going to go through that process fairly quickly. We're going to put them on the yield editor. We're going to go to the tab. We have all of our dots. We hit apply filter. Let's see. Apply filter and close. And we're finished. Ele fez o mesmo procedimento para outra lavoura. Ele abriu os dados de colheita daquela lavoura, dessa que está aparecendo aí, aplicou os filtros que já estavam selecionados ali naquela situação e salvou o trabalho que ele fez. The only thing that I would like to see better was that if I could tell the software to go in and filter all the fields that are corn all at once. Ele também pode configurar o programa para aplicar todos os filtros que você selecionou ali para todas as lavouras que você tem no teu banco de dados. Because for a farmer that has lots of fields, that represents a lot of mouse clicking to do a repetitive task, which is something that takes a lot of time. If you were a crop consultant trying to do this for a bunch of customers, it would really represent a lot of time. Então ele está falando que depois que você especifica qual é o padrão de filtragem que você quer, você pode aplicar o mesmo padrão para todas as lavouras com bastante rapidez. E isso vai poupar tempo se você tem muitas lavouras, você é um prestador de serviço, tem que fazer esse procedimento repetidas vezes, se você tem uma maneira mais simples, aplicando todos os procedimentos para todas as áreas que você tem. Okay, any questions on anything on loading yield or filtering yield in Easy Suites? Vocês têm alguma questão sobre o que foi apresentado aí, carregar rendimento, recuperar e aplicar filtros sobre esse programa? Boy must have done just a fabulous job. Ele está feliz que ninguém tem pergunta porque ele fez um trabalho muito bom. Okay, now the last thing I want to show you while I'm sitting here is how we do both the mean yield, some of the yield stability calculations. Então agora ele vai mostrar como é que faz os cálculos de estabilidade e rendimento com os mapas de colheita. And I'm going to, rather than go through all the calculations individually, I'm just going to show you a couple of fields where we've already done it. Ele não vai mostrar todo o procedimento, mas vai mostrar a diferença que foi feita em alguns dados reais que ele tem, que já foram feitos, comparando os dados que eles têm. Okay, so we have a year of corn data in this large field. This is a field you've already seen. Essa aqui é uma das lavouras que foi mostrada anteriormente. Ele vai fazer a calculação de estabilidade, cálculo de estabilidade e rendimento nessa área. And so we'll go ahead and calculate the average relative difference for an individual year. This individual year, which in this case happens to represent 2006. Então nessa lavoura ele vai calcular a diferença média relativa, que é aquele cálculo que ele mostrou antes, para cada célula dessa lavoura no ano de 2006. Okay, so to do this in Easy Suite, they have what they call IntelliCalc. Então ele vai usar essa funcionalidade desse programa, que é o IntelliCalc, que é justamente para fazer esse cálculo de estabilidade e rendimento. So the first thing we do is load the yield data that we want to use. Então ele vai carregar os dados de rendimento. And in this case, we just need corn. So we're going to do average the point. We can do inverse distance weighting, or we can average the point, all the points within the polygons. We're going to average them. Ele está mostrando que você pode tanto fazer a média do ponto, ou fazer aquele método da soma do fluxo de rendimento, para esses dados de nível que ele está mostrando agora. And then we can also, one of the other nice things about Easy Suites is it has what's called a calculator. And this allows you to use any calculation you can do in Excel, you can do in this Excel UCalc formula. Diz que o legal desse programa é que você pode, além de utilizar os artifícios de cálculo que ele já tem carregado, você pode informar a equação que você quer utilizar, fazer o cálculo que você quiser, informando a equação do programa. And so you can see here I have a bunch of formulas that I've already developed for things like
fertilizer recommendations, line recommendations, normalizing yield, calculating yield differences, and other things to do statistics or calculations that once I get them developed, I can use them on field after field after field after field. Então ali ele está mostrando que ele tem várias fórmulas que ele já salvou para fazer esses cálculos, de estabilidade de rendimento, de recomendação de nutrientes. Ele gera a fórmula e salva e pode aplicar isso para várias áreas. Okay, so here is my ARD, or Average Relative Difference formula. Então aí está a fórmula de rendimento relativo médio, já está salva no computador. And I just want to show you the equation. So we have the yield of the cell minus the average yield of the field divided by the average yield of the field. Ali ele está mostrando a fórmula, que é o rendimento da célula do grid, menos o rendimento médio da lavoura, dividido pelo rendimento médio da lavoura. Esse aí é o rendimento médio relativo. So the software will conduct this calculation in every grid in the field. Então o programa vai fazer esse cálculo para todas as células, para todos os grids dessa lavoura. Now I've got my data, my yield data loaded, and my equation loaded, and when I hit execute, it should run. Então ali está tudo carregado, dados de rendimento, está informado qual é o cálculo que você quer fazer, e quando você clica em executar, ele deve gerar automaticamente esses dados. So now our output is corn. There's the corn yield. There's the average relative difference. In a given year, they're going to look exactly the same because all you have to notice is the scale. This goes from, well, for some reason, -1 up to 236 bushel. Então ali ele tem os dados de rendimento de milho e o rendimento relativo médio. Eles ficaram muito parecidos. And in this case, it goes from, again, -1 up to 0.24. And so, again, this is one of those where 0 is sort of the field mean, which 0 is going to be somewhere in here, and we'll give you the number here in a second. Então a diferença entre os dois mapas é a escala. O mapa de milho ia de 1 até 200 e poucos sacos. E esse mapa vai de -1 até 0,24, ou seja. And so the 0 is right about there. These are all the positive numbers, and these are all the areas of the field that are below average. Então o 0 é o rendimento médio da tua lavoura, que é mais ou menos aquele verde claro, que deve ser o 0 no mapa. I saved this as to name the field layer like ARD 06 because it was 2006, and save it as a harvest derivation, and then hit OK. Então aqui ele está salvando o procedimento que ele fez, o rendimento relativo médio do ano de 2006, e está salvando o trabalho que foi feito. Okay. And so when I close IntelliCalc and get back to my field, the layer I just created should be there. Hang on. Oops. Get it wrong. Way down here. Where to put it? Yeah, this is for the other field. Well, this software does this occasionally. It needs to update the screen. But if you notice down here in this other field, we have ARD03, ARD04, ARD05. So we have 5 years worth of data here where we can go through and look at the average relative differences across the field. Some years they were pretty even, and other years they're quite dramatic. Então aqui ele está mostrando, ele não achou o dado que ele salvou, mas ele está mostrando em outra lavoura, que você tem então 5 anos ali de dados com esse rendimento relativo médio. E alguns anos o rendimento é bastante parecido entre as áreas, não tem uma variação grande, e em outros anos a variação é bastante abrupta. And we already have calculated the mean relative difference where we average all of these together, plus calculate the statistics for the standard deviation and everything else. Então aqui, já que você já tem um rendimento relativo médio para cada ano, você pode somar todas essas informações e calcular a diferença relativa à média considerando todos os anos e depois aplicar aquelas estatísticas de desvio padrão, etc., que foi comentado anteriormente.
And so here's the mean relative difference. And this ranges from 34 down to some very low numbers. Actually, probably stops right in here at about negative 0.5. And again, our zero is going to be right about here. Yes, and then you can see we've got some high yielding areas in the field, and right two high yielding areas right here, and a real lower yielding area through here. And it's all related to soil type and soil organic matter. Então aí esse mapa mostra o rendimento relativo médio, todos os anos agrupado, e o mapa varia de menos 0,1, mas são dados muito, que ele acho que está errado, é 0,5, menos 0,5 até 0,34. E as células em verde ele tem consistentemente rendimento alto, em azul rendimento baixo, e isso se deve, segundo ele, à diferença de solo, são manchas de solo diferentes nessa lavoura. One year, it was in about 2006, this farmer set up to do variable rate seeding for his corn, and so he planted higher seeding rates here and lower seeding rates in here, just because he knew that his yield potential was much lower here than it was in here. Então, o agricultor, com base nesse mapa, ele planejou a população de plantas de milho dele com base nessa estabilidade de rendimento. Nas áreas que tem estabilidade alta, ele plantou uma população maior de milho que tem uma possibilidade de responder a produtividade a isso. Nas áreas baixas, ele utilizou uma população mais baixa de semente para economizar insumo nessas áreas. Now, I worked through that really fast, but you have to remember, I've been using this software for about 3 or 4 years, and it has a fairly steep learning curve. But every piece of software will, once you learn how to run it, you can do things very quickly and very efficiently. Ele está comentando que ele já trabalha com esse software há 4 anos, então ele consegue fazer as coisas bastante rápido, mas me encorajo vocês a aprenderem, e à medida que vocês aprenderem esse software, você pode também trabalhar bastante rápido com ele. Tim was going to tell us what happened this Então, afternoon. professor. Uma pergunta aí, como é que ficou o rendimento quando ele avaliou a população de planta? That was asking how was the plant yield, the grain yield when you changed the plant population? I don't remember. No. Actually, we left some strips in there, and it was a really good year. And so the higher plant populations were the ones that we should have planted across the whole field. Ele está comentando que foi um ano que teve um rendimento muito alto na lavoura, então ele acha que a população alta de plantas teria respondeu muito bem na área toda dele. The yields still vary across the field, but the optimum population in this spot was roughly the same as the one as it was in this spot, again, because it was a really good year, and we have to have some higher plant populations. Had he planted the population that would fit here across the whole field, he would have lost yield here that year. And like I said, he planted, we had some strips through here to test it. And so in the case of what we thought would be lower yielding or needed a lower population, we didn't that particular year. Ele está comentando que o ano foi muito bom realmente, então se você utilizasse uma população baixa de planta na área de alto rendimento, você estaria perdendo rendimento. E possivelmente a população que você utilizou na área de alto rendimento seria adequada também para a área de baixo rendimento. Ele fez umas faixas de teste, ou seja, na área de baixo rendimento ele botou alta população e na área de alto rendimento ele botou uma baixa população para fazer o teste se estava correta essa estratégia de manejo. And instead of plant populations, what I'd rather have is to be able to plant 2 or 3 day longer season hybrid in this one than I do in this one, because that's going to make the yield potential be much greater than just changing plant populations. Outra estratégia é mudar o tipo de híbrido que você está utilizando, ou seja, nas áreas de maior potencial de rendimento, utilizar híbridos, híbridos mais tardios, e isso pode dar um efeito muito maior no rendimento do que apenas a população de planta. And that's something that's still not real easy for us to do, is variable apply different hybrids across the field. It can be done in some systems, but it's not easy. Está comentando que não é uma estratégia de manejo muito fácil de ser aplicada em todas as lavouras. Nessa situação é recomendável, mas não é muito fácil de acertar.
Okay, tell them. What do you want to do now? You want to take a short break or do you want to keep going? Yeah, I think so. Vamos fazer um intervalo agora, daí a gente retorna em seguida. Eu e o professor Scott, nós temos um compromisso muito sério. Logo após aqui esse evento, nós vamos nos juntar com o professor Dalvan, que já terminou o jogo dele e está tomando uma cervejinha lá, então nós vamos ter que acompanhar esse pós-jogo aí. O professor Scott, ele gosta, embora o nome Scott, ele gosta de um suco de cevada aí. Já percebi isso. What now? Vai, make it a joke. Oh, okay, you go right ahead. Scott and beer. I'm ready. Are you ready? I said, I don't delay me and Scott at the beginning. Go drink a beer. Pessoal, uma coisa boa é que nós tivemos aqui 5 questões formuladas durante o intervalo. Então, quem tiver perguntas, vocês podem me procurar no intervalo aí e me passar as perguntas que a gente procura repassar para o Scott, que é uma maneira de vocês poderem interagir mais com ele. Então, a primeira pergunta que chegou aqui é como que trata o rastro de pulverizadores no mapa de colheita? Quanto interfere? First question that came to you is about the track, the back of the wheels of sprayers in the yield map. Okay, so how wide are your sprayers? How wide is the boom? A primeira pergunta é que largura é os nossos pulverizadores aí. Qual é a frequência desse? A cada quantos metros nós temos? 18. Cada 18 metros, cada 12 metros, cada 21 metros. Every 18 meters, 21 meters. That's the boom arc. How wide are the tires? Qual a largura dos pneus? Pulverizador. Narrow. 35 centimeters. Okay. So we're talking about, let's see, 20 meters, isn't that like 5% or less? Está falando que isso daria mais ou menos 5% ou menos da área que seria amassada pelo... Do you believe it affects yields? In other words, you have that gap where it runs down the plants, but don't the plants next to it compensate? I mean, I don't think it affects yields very much. I don't think you'll see the yield map. Ele diz que ele acha que não afeta muito o mapa de rendimento, que tem também o fator compensação. Se a gente amassar uma linha, não diria uma linha, mas pelo menos onde passa o pneu, as plantas ao lado vão compensar, porque vai ter mais luminosidade, menor proteção para o nutriente. Enfim, ele acha que não altera muito o mapa. Has anyone seen where the sprayer went this way and the combine went this way and that pass with tires in it was less than the one right next to it? I've never seen it, but I haven't looked for it either. Ele diz que ele não notou isso no mapa de colheita, mas que se vocês notarem, até ele gostaria que vocês informassem isso para ele, que seria uma coisa interessante. Bom, quando ele terminar o curso, ele vai deixar o e-mail dele, vocês podem entrar em contato com ele diretamente. I say that before you leave, you are leaving your email and Sure. your students.
If they can get GPS data where the sprayer went and then the combine pass after it, no problem. Ok. Second question, ó, segunda questão. É possível fazer um mapa de colheita com uma colhedora equipada com sensor e a outra sem sensor? It's possible to make a yield map with one combined with yield monitor or sensor and the other not? You can. It is what that requires is a little bit of coordination. You don't want to have, if you have a big field, you don't want to have the one with the yield map start over here and the one without the yield map start over here. Have them meet in the middle because you'll have yield data from this half and none from this half. You almost have to have them both on the same side of the field, swapping passes or following each other. It's a challenge because if you have a pass with a yield map or a pass without, pass with the yield map, we can interpolate across that gap if the data is not too sparse. Ele diz que uma coisa que não dá para fazer seria uma colhedora começar de um lado da lavoura e a outra do outro lado e elas se encontrarem no meio. Aí não tem jeito de fazer mesmo. E a maneira de poder fazer esse tipo de mapa é sincronizar as colhedoras de modo que uma vai do lado da outra, uma vai seguindo a outra. Aí você, por interpolação, você consegue estimar o rendimento que não foi mapeado, aquela que foi colhido sem o sensor de rendimento. And I know that's easier said than done. And the other thing that's almost as equally challenging is when you have two combines, both with yield monitors in them, and one of them is calibrated differently than the other. That's also a challenge. O outro lado dessa história é que às vezes tu tem duas nas americanas. Tu tem duas colhedoras equipadas com sensor de rendimento e elas apontam para resultado diferente, porque elas foram mal calibradas. É o outro lado da moeda. E no Brasil ainda o número de colhedoras que nós temos equipadas com esses sensores ainda é pequeno, mas é crescente. O pessoal calcula o custo do sensor de rendimento no custo total da colhedora é muito baixo. Então que é uma tendência de que isso vai vir regularmente. Quando vocês estiverem trabalhando, vai ser uma ferramenta que vocês vão ter. Third question. Vale a pena investir nas zonas de baixo rendimento? Is profitable invest in the low yield zones, stable low yield zones? Oh, that's what you as agronomists have to figure out. No, I think that the stable, unstable, and the low definitely are things you should go investigate. I once had a very experienced agronomist tell me that the best thing you can put in your field is your footprints. And so go look and try to take some samples and look at the plants and try to figure out why that area is low yielding. It's possible that it's something you can't fix. It's possible that it's a clay can. There's something there where the soil is just bad, or in our case we run into a lot of sandy soils, a lot of sandlands, and there's nothing you can do about it. But it's possible that it's something that can be fixed, and that's where you have to go and figure out what the problem is. Isso é bom trabalho para agrônomo mesmo, que não existe uma receita única para zonas de baixo rendimento e zonas de rendimento instável. Na verdade, nós temos que investigar, ver qual é a causa desse baixo rendimento. Algumas vezes é possível resolver o problema, outras vezes, mesmo com o nosso conhecimento agronômico, a gente não consegue quantificar a situação. É o caso que ele explica que em alguns solos deles é um solo muito arenoso. Então, baixo rendimento no solo arenoso. E aí não tem como resolver mesmo, especialmente na região que ele vive, que é a região central dos Estados Unidos, e a precipitação anual lá é 800 milímetros. Então é a metade do que chove para nós. Então realmente se o solo é arenoso, complica. A quarta questão. Como descompactar o solo? Which you recommend to alleviate the soil compaction problem? Prayer. Prayer. Exato. Don't get it in the first place.
Second place. Unfortunately, it requires... Don't say that. I know. You heard me. I know, me too. That's why I say don't get it in the first place. Não, eu disse, no intervalo eu tinha feito as perguntas para ele, né, combinado aqui. Ele tinha respondido no intervalo, para resolver o problema de compactação é arar a terra. Eu falei, não responde isso, pelo amor de Deus. Cold hard steel. Daí ele disse, bom, se tu não quer arar a terra, então tu começa a rezar. Então acho que eu vou começar a rezar. Quem me conhece sabe que a gente tem uma história aí do plantio direto e quando fala em arar a gente fica preocupado. Bom, a terceira, a retirada de pontos durante o processo de filtragem não altera a média das lavouras, e isso não é algo artificial. When you eliminate, delete some points, yield points, you didn't change the average yield of the... No, actually we did. In that one field, it went up quite a little bit. It went up almost 20 bushel. But what a lot of the farmers in the United States do is they take that final yield and they will then compare it to the total yield they got from the whole field based on their scale tickets, based on the grain that was actually hauled to the elevator. And then if they get it close to that, they're happy. If not, they may adjust the whole field up or down to meet that. So the filtering process is one of those that it sort of turns into sort of a gut feeling sort of thing when it gets all said and done. But a lot of people will turn around and then compare it to the field average that they measured based on the scale tickets. Não, ele está falando que sim, que realmente, se retirar muitos pontos, pode alterar a média da lavoura. Então, o que os agricultores fazem? Eles, como eles têm o peso de balança da área deles, eles procuram se manter próximo daquele peso de balança. Então, não alterar muito aquele valor, porque aquele valor é o referência. Bom, eu acho que está sendo muito interessante essas perguntas que vocês fazem aí, né? Que é uma maneira da gente interagir mais com eles. Então, os intervalos aí, além dos gols aí que a gente passa da Copa do Mundo, me procurem aí que eu vou procurar repassar essas perguntas. Bom, seguimos então com a aula. Seguimos. Okay, we ready? Estão prontos? Okay, well, now we're going to talk about soil sampling. And we don't spend as much time talking about soil sampling, not because it's not important, but because the methodology that we use right now is very, very similar to the one that we've used for I don't know, decades in both countries. And so it's more about the application of an already developed technique. A gente não vai gastar muito tempo com a questão da amostragem de solo, não porque não seja importante, mas porque, na verdade, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o processo de amostragem de solo não muda muito em relação ao que a gente fazia no convencional. É um processo que já está estabelecido por décadas. Okay. Good, one more. All right, so why do we want to do spatial soil sampling? Okay. Por que nós fazemos a amostragem de solo espacializado, ou georreferenciado? Go ahead. Well, one of it is because variability exists. It's out there. We know that it's out there. Think about this. In many of our fields, we've had the areas that are higher yielding and the areas that are lower yielding. And for years, we have put on the same amount. So what do you think happens in the areas that are higher yielding? What is the soil test going to do? Be higher or lower than the rest of the field? Yeah, go ahead and answer that question. Sorry. I'm sitting there looking at these blank faces and I realize they don't understand it. Well, someone should. Understand better, even in my translation. Oh, okay. Ok. Ele está perguntando por que fazer a amostragem georreferenciada? Porque existe variabilidade. Se vocês não acreditam em
variabilidade, aqui é o que eu digo para vocês, porque eu tinha um colega que me dizia assim, não, eu só acredito em variabilidade vertical, não acredito na variabilidade horizontal. E isso durante anos eu fiquei discutindo com ele, não, mas não existe a variabilidade horizontal. E ele está me dizendo assim, se você não pensou ainda sobre a variabilidade horizontal, pensa que o rendimento na lavoura é diferente. Qualquer agricultor vê isso. E o que acontece numa área em que está produzindo sistematicamente mais do que uma outra área que está produzindo menos? Se você aduba sempre pela média, o que acontece com o teor de nutriente? Pergunta para vocês. Ninguém quer responder? O que acontece se você aduba sempre pela mesma quantidade? Em um pedaço da lavoura você produz mais do que na outra. O que acontece nessa área que você está produzindo mais? Decline the nutrients, the status of nutrients. In the high yielding areas, it'll begin to decline. That's right, because you're not putting enough on and you're mining it out. Very good. Diz que a resposta que vocês deram, que alguns pelo menos deram, está correta. Se você está produzindo mais, você está exportando mais. Então você está tirando as reservas do solo, e se você aduba pela média, a tendência é que o nutriente diminua. Só para ilustrar isso, os primeiros mapas de colheita nos Estados Unidos, eles tentaram cruzar com solos e dava o contrário. Dava assim um alto rendimento com baixo fósforo, alto rendimento com baixo potássio. Mas, ué, o que houve? Mas é isso, que estava associado, estava diminuindo o teor no solo e estava exportando mais. Então tem que ter esse cuidado. I just tell you that some yield maps you cross with soil data and you realize that high yields, low nutrients. Really, what's going on? Yeah, the first time we saw that, we went, makes sense. Okay, one of the other reasons that we do it is because the variability exists and we want to manage it. We want to do that to save money on fertilizer, don't put it where we don't need it. We want to make money by hopefully, potentially maybe increasing yields in those high yielding areas that need more fertilizer. And we want to be good stewards. In many places in the world, phosphorus applications and nitrogen applications, over applications cause ecological problems. And the last thing we want is more people going, you farmers are polluters. Bom, o que ele falou aqui, por que nós queremos manejar essa variabilidade? Por que é importante isso? A primeira coisa, porque nós temos que economizar os recursos, principalmente aqueles que nós investimos na lavoura. Fertilizante é caro. Segundo, nós queremos aumentar o lucro. Como é que a gente aumenta o lucro? Não é só aumento de rendimento. Às vezes a gente mantém o rendimento, mas se tu gastar menos com fertilizantes, tu está aumentando o teu lucro. E o terceiro ponto é que nós queremos ser bons administradores. Para um agricultor americano, a pior coisa, eu acho que os agricultores brasileiros também é a mesma coisa, a pior coisa é escutar, vocês são poluidores. Diz que os agricultores americanos se sentem muito mal quando se diz isso. Então, para fósforo e nitrogênio tem alto impacto ambiental, potencial de impacto ambiental, racionalizar o uso também é uma coisa que o agricultor quer, porque não gosta dessa denominação de poluidor. Okay, yeah, go ahead. Just put them all up. Okay, so there are a lot of different ways that we could sample a field. One of them, and we'll talk about all these, one of them is field level with GPS guided, grid system, zone management, soil type, and the topography. Bom, tem várias maneiras de fazer uma amostragem de solo. Pode ser por amostragem dirigida por um GPS, DGPS, pode ser com um grid de amostragem pré-estabelecido, pode ser com zonas de manejo, como a gente estava vendo, com base no mapa de rendimento, pode ser por tipos de solos, se na mesma propriedade você tem 2, 3 solos diferentes, ou pode ser pela topografia. Então você pode fazer uma amostragem do platô, da declividade e da várzea, por exemplo.
Okay, with the exception of one technique we're going to show you, our whole goal is to identify the variability out in the soil. And so we're going to talk later on about developing management zones or just doing what we've talked about with the yield data, just covering the field with the grid. But in either case, what should happen is the system that you use should illustrate the variability in the field, and the cellar zone that you break it up in should represent, should be more homogeneous than the rest of the field. In other words, it should segregate out some of the variability. Bom, aqui vem uma questão muito interessante de ser abordada e para vocês pensarem. Amostrar por grid, ou uma malha pré-estabelecida, ou amostrar por zonas. Realmente assim, não é fácil a resolução dessa questão. A coleta de dados, então, por zona, seria aquela que você vê na parte superior. E a coleta por grid seria nessa parte inferior. Então, cada uma tem vantagens e desvantagens. A célula, ela ilustra a variabilidade espacial do campo. Já por zona, é uma procura representar áreas homogêneas na lavoura. Okay, so what is needed, what kind of system, what kind of things are needed for spatial soil sampling? First off, is we need some method for identifying where we are in the field and recording them. And that's what we get from our GPS. So that's what GPS is used for. We also typically need some sort of handheld computer or something to record the data on when we're taking the samples some location in the field. Then obviously we need soils data, we need samples, we need to be able to take them to a laboratory and get a good analysis, and then we need some system to go in and on the computer and match up these two data sets into something that we can analyze and manage, and that's where that GIS stuff we talked about in the very first lecture comes in. Bom, o que tu precisa para fazer uma amostragem espacializada? Então nós precisamos de um equipamento que nos dê o georreferenciamento na lavoura. Esse equipamento é o GPS. A outra coisa que nós precisamos fazer é coletar a amostra de solo naquele ponto georreferenciado. E finalmente nós precisamos um software, um sistema de informação geográfica que nos permita combinar o dado que vem do laboratório com o georreferenciamento. Now, this is a method that really doesn't get at the spatial variability, but this method is one that has been used by some people to eliminate the impact that spatial variability can have over time. And what we're talking about here is we're going to composite sample this field, which means is we're going to take one soil core at each of these X's. They'll all get put in one bucket, stirred up, and that'll be one sample for the whole field. But rather than just randomly wander around the field, we're going to mark with the GPS unit every place we took these cores. The reason for that is if you come back the next year or 2 years later, you can take the cores from roughly the same spot, and if there's variability in this field, you don't get that random year-to-year stuff. I've seen people soil sample a field for phosphorus one year, do it again the next year, and it went down. And they put on a whole bunch of fertilizer, didn't get good yields, and they're like, what happened? And more than likely, it was just natural variability in the field from one year to the next. Bom, o sistema convencional, em cada cruz daquelas ali, você caminharia no campo, coletaria uma amostra, jogaria tudo num balde, homogeneizaria e mandaria para o laboratório. No sistema que a gente está falando, cada uma dessas cruzes representaria uma amostra. Ele disse que a grande vantagem do georreferenciamento é que permite análise temporal. Ele disse que anteriormente de fazer esse tipo de amostragem de solo, era comum um agricultor pegar um resultado de fósforo, por exemplo, numa safra, adubar bastante e fazer a amostra de solo na safra seguinte e o teor cair. E o teor caía independente da adubação que era realizada. Por quê? Porque ele estava tendo esse problema da variabilidade espacial. No momento que você georreferencia, as coisas não ficam perfeitas, né, Jacques? Mas melhora bastante, né? Eu digo que não fica perfeito porque com
com o Jacques, aí nós já quebramos bastante a cabeça fazendo análise temporal e tem uma percentagem dos pontos que realmente não é matemática. A gente aduba mais e o teor diminui. Então, mas na maior parte dos dados, felizmente, se concorda. Go ahead. Okay. All right. This is the way most of us think about grid sampling, sampling, assessing the spatial variability in the field. We're not using a grid sample. What we have here are uniform grids. These are about a little less than 1 hectare, about 2 acres. And we have our grid, and we have the target points where we want to sample the field. And right in the center, just perfectly, as if some engineer designed it. A lot of the spatial statisticians will tell you that it's actually better to have a little bit of randomness in your grid, particularly if you do something like creating, where you have to characterize the data with a variogram. You don't want all of your distances perfect. So don't worry so much about where the point is in the grid, but make sure you accurately measure this spot from this spot where you take the sample. So the grid size is 2 acres per sample. Same for both. The only difference is that these are perfectly uniform and these are random, semi-random. And this is the common use for the farmers, 1 point per hectare. Well, one recorded sample spot. We'll talk about how to get the data around that here in a minute. Ok, eu só perguntei para ele, porque no exemplo que ele está dando, é 1 ponto por hectare, uma amostra representando 1 hectare. Eu perguntei se era esse o padrão que eles usavam nos Estados Unidos, e ele disse que vai voltar esse tema logo em seguida. Mas o que ele quer mostrar aqui é que esse grid uniforme, que está representado 1 ponto por hectare, o ponto de coleta, o ponto central, estaria no centro da célula. Já esse da direita está desalinhado. E ele diz que os geoestatísticos preferem esse aqui semi-aleatório, porque se você vai usar crigagem, esse semi-aleatório seria mais correto do que uma malha regular. Aí é uma questão de geoestatística. O problema da agricultura de precisão, um dos problemas, é que é uma área essencialmente multidisciplinar. Então a gente tem que navegar por várias áreas de conhecimento. Uma delas é a geoestatística. Let's go. Okay, so what is the grid size? This is the same discussion we had last night with yield monitoring data. In the United States, I have seen people do it with 1. There's 0.5 hectares, 1 hectare, 10 hectares, and I don't know what that works out to be. 4 acres and 10 acres. I've seen people use all different sizes, and really what that comes down to is costs and how we're going to end up using the data. We'll talk a little more about that. Bom, qual o tamanho correto? Né? Isso é uma pergunta sempre recorrente na agricultura de precisão. Ele diz que ao longo da experiência dele, tem visto agricultores fazendo grids de meio hectare, de 1 hectare, 3 hectares, 5 hectares, como o nosso amigo Paulão lá no Mato Grosso, né, o gridão, lá chama gridão, né? 5, 10, 50 hectares. Aí já exagerei, 50. Não, é 5 hectares. E ele diz que isso depende muito dos custos, da finalidade do uso dos dados e para que nós vamos usar? Para recomendar adubo? Bom, então pode ser útil. Para fazer pesquisa na propriedade? Bom, talvez para fins de pesquisa vou ter que aumentar o número de amostragem. Então depende muito do que nós queremos com esse dado. Let's go. Okay. The things that determine what our grid sizes are, cost. That has a lot to do with how big a grid you have based on how much money you have to spend. Intended use. If you're going to do precision variable rate applications, then you need a method or a grid size that characterizes the field very well. If you're going to do on-farm research, then you may be doing things in strips that match some treatments you're putting out. And then, of course, it's going to depend a lot on the management scale that you're working with. And so I've seen a lot of different scales used by a lot of different people, but I'm here to tell you, this is the thing that's driven it most of the time. Bom, eu já tinha traduzido parte do que ele falou, mas o que ele adicionou de diferente é que, na maioria dos casos, os custos são o principal fator que determina o tamanho do grid. E pela nossa experiência aqui no Brasil, essa realmente é a situação.
Okay. Here is a data set that we collected on a half-acre grid to begin with. We interpolated the map for, I believe this is soil test phosphorus. We then went in and randomly threw out half the points and did that then, so we have a 1 hectare grid. And then we threw out half the points again, so we ended up with a 2 hectare grid, just to show you what happens in terms of the final map from one side to the next. So you can see this is what a lot of data looks like. A little less data. Doesn't look too bad. And then when you get really, really sparse, this is not a very big field. This would be about a 50-acre field, so about 20 hectares is all this is that right? Yeah, about 20 hectares. So this is a quite small field, so trying to do it in 2 hectare blocks is probably not appropriate. O que ele está mostrando aqui é provavelmente um mapa de fósforo, e ele está mostrando que com um ponto a cada meio hectare você tem aquela resolução da esquerda. Com um ponto por hectare, já o tipo de informação que você obtém é esse do 100. E quando você faz o gridão do Paulão, já perde bastante resolução aí na informação. Então, esse é o preço que a gente paga por assim, diminuir muito o número de amostras de solo que a gente coleta. Agora que a gente faz um gridão, não engana 3.000 hectares. Paulão se justificou aqui, ele disse assim, nós usamos esse grid grande, mas é 3.000 hectares de amostragem de solo. Tá bem, tá certo. Vamos em frente. Let's go. Okay. Well, here is the cost associated with grid sampling and the size of the grid. Obviously, if you do very small grids, your costs are very high. Now, if you think about it, in most cases, the thing that we're talking about here is primarily labor costs. Because if you think about the cost of a GPS unit, the cost of a ATV to sample, the cost of a pickup to sample, the two things that would change as we go from this scale down to this scale would be labor, or the amount of time it takes to take the samples, and then, in the end, the number of samples you turn into the laboratory. So in the end, those are the two things that would affect it. And as you can see, we hit about 1 hectare, somewhere in here, we sort of start to flatten out. And in the United States, most of our grid sampling was done on 1 hectare, and I'm convinced it's because of the cost. It was what farmers were willing to pay to get this information. How much is the cost of soil analysis in the USA? Depends on what you get, but what most guys would get would be somewhere in the range of $15 per sample. $15. Yeah. Ok. Bom, quando a gente olha os custos da amostragem de solo, você vê que uma amostragem intensiva ela pode ter um custo em torno de $12 por hectare. E nos Estados Unidos, a maioria dos agricultores utiliza uma amostra por hectare, que seria o médio. E se você aumentar muito o tamanho do grid, não diminui os custos, porque você tem que se deslocar até a fazenda, você tem que deslocar equipamentos, etc. Então acaba tem que ter um custo fixo nesse processo aí que aumentar muito o grid não é vantajoso. Eu perguntei para ele quanto é que estava custando a amostragem de solo nos Estados Unidos, ele falou em torno de $15 por amostra, daria em torno de R$30. Consegue estar lá na Fundacef, fazendo propaganda aqui para a Fundacef? Varia de 20 a 27, eu estou brincando com o Jacques, porque o Jacques foi o responsável pelo laboratório da Fundacef, então varia de 20 a 27, então universidades também por aí. Então nossos preços estão próximos dos americanos. Okay. Well, the way that a lot of people would like to sample fields is using management zones. And the primary reason for that is that you now, instead of turning in 10, 15 samples in a field like this, you'd have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, only 8. And not only that, most of the management zones that are drawn in this field are based on yields. And so again, we would expect that if our yields are higher, our soil test values may be higher as well. And so there's been a great desire for years in precision agriculture to develop management zones.
Bom, a maneira que a maior parte dos agricultores gostaria de amostrar o seu solo é com base nas zonas de rendimentos, aqui, por exemplo, normalizados. Você vê que esse talhão aqui ele foi dividido em zonas. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zonas de manejo aproximadamente uniformes, e o agricultor gastaria com 8 amostragens de solo ao invés daquele número grande. Então, ele disse que essa seria uma alternativa. Plus, most farmers and us as agronomists realize that there are parts of the field that are the same, and there are parts of the field that are different, so why not treat them differently? And that's kind of the whole approach to management zones. Ele disse que faz sentido para o agricultor, porque ele sabe que no campo dele, na lavoura dele, tem partes da lavoura que se comportam de forma diferente de outras. Então, amostrar essas lavouras por zonas faz sentido. Alguém tem alguma pergunta sobre a amostragem de solo? Foi visto até agora? Profundidade, Leonardo? Acho que a profundidade nós podíamos perguntar, né? Which depth is used in USA for soil sampling? We'll get to that here. Oh. No, it's fine. Okay, so that's what I want to talk about next. Oh, good beginning. Now we're going to talk about acquiring soil samples. And you're thinking, oh my goodness, we did this in our very first soils class. Bom, como coletar amostras de solos? Let me say some word about that. Esse equipamento aqui foi um equipamento muito interessante. Eu trabalhei com esse equipamento, o Rodrigo também, né? Quando a gente amostrou o solo lá nos Estados Unidos. Esse equipamento aqui tu consegue amostrar camadas de solo aí até 1,5 metro, 2 metros de profundidade facilmente. Então é muito fácil, não precisa abrir trincheira nenhuma, nem sofrer com uma pá aí. Let's go. Okay. So, the things I want to talk about are sampling depth, sample number, and sample distribution. Bom, o que nós vamos falar é a profundidade de amostragem, depois o número de amostra e a distribuição das amostras. Okay, I once had a soil fertility specialist tell me that they believe that most of the errors in soil sampling, the numbers that you get back from the lab, are not from the lab. Everyone else wants to blame the lab. They're probably mistakes you made in sampling depth. Maybe he's defending his lab. I have no idea. Jackson runs one lab, so he can say that. Bom, ele diz que nos Estados Unidos, quando dá problema de amostragem, né, normalmente os laboratórios dizem assim, não foi culpa nossa durante a confecção do resultado. A culpa foi de quem amostrou o solo que errou a profundidade. Então, normalmente joga para o que coletou a amostra. Okay, in the U.S., our targeting depth, in most cases for things besides nitrogen, is 15 centimeters, okay? And so if you think about it, you're trying to, and in many cases in no-till systems, and I'm using phosphorus as an example because we put out a lot of phosphorus and not a lot of potassium, is that if you're supplying it, you get stratification. And so it's very common for the numbers close to the soil surface to be high and to be lower as you go farther down. If you think about it, if your goal is sample to this depth, the average of all of these numbers is 32. That's what this number is. If you don't get into the soil into 6 inches or 15 centimeters, you only go to 12 and a half, you now get a 34 because this is higher concentration than this. What normally happens is people sample too deep, they don't pay attention to the size of the core, and what happens is you begin to dilute out your sample that you want to hear now gets some of that less concentrated soil, and you're basically diluting out your soil test. Bom, o que está mostrando aqui que nos Estados Unidos a profundidade de amostragem mais comum é 15 centímetros. 15 centímetros da amostra. O que acontece com o plantio direto consolidado, que está mostrando os dados dos Estados Unidos, é que é uma grande concentração de fósforo na superfície, e à medida que a gente vai descendo no perfil, vai diminuindo o teor. E se você fizer uma amostragem muito profunda, você acaba diluindo, né, o teor. Então,
a amostragem de 15 centímetros, por exemplo, daria um valor médio de 32 ppm. Se você aumenta a profundidade, você diminui a concentração do nutriente. Okay, the next one is how many samples should I take? How many cores should I take to put into the bucket to stir up and make one sample? Well, again, you've probably talked about this in your soils class, and so this will be a repeat. But there was some work done in Kansas State back in the 1960s, late 60s, early 70s, where they characterized a bunch of fields using some very low numbers and some very high numbers. And in most cases, what you're told is to take somewhere between 10 and 20 soil cores to make up one sample. The same is still true in site-specific management. It was 96, 21. Bill Lycum did it. He was in graduate school a long time ago. Yeah. Bom, porque ele disse que esse número de amostras vem dos Estados Unidos, já fizeram essas pesquisas já há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás. E que eles chegaram à conclusão que o número de amostras que seria o ideal estaria próximo aí a 15 amostras, 15 subamostras em torno do ponto, seria um número ideal para representar bem a condição deles. Não foge muito daquilo que a gente tem feito aqui no Brasil. Is it the same recommendation you have? Yes. You understand Portuguese? No. Eu falei em português e ele conseguiu entender. Vou me cuidar mais com ele agora quando eu fizer essa brincadeira. I say that I take care what I say to you now in Portuguese. Oh, yeah. You Okay. understand? Yeah, right. Okay. This square represents this area right here. Now, if you think about what we do when we make maps, we talk about this whole grid being represented by a number that's somewhere in the grid. If we truly wanted that to be the case, we would spread our 10 to 15 samples clear out over the whole grid. Now, how big is a 1 hectare grid? What size is it? You can get caught up there and ask the question. Qual o tamanho de hectare? Uma figura, representando uma figura geométrica, quadrado, qual seria o tamanho da mapa? 100%. 100 or 100. Bom. 110, but close enough. 100 by 100, that's right. That's big. That's big. My guess would be is that and how many of you have grid soil sampled before? Quantos de vocês já mostraram o solo nas suas vidas aí? Oh, good. Excellent. So did you all spread out the size of this room when you were taking the soil samples for each grid point? Do you think they did? Ask them that. Literally that would be like taking 15 samples out of the size of this room for one grid. No one does that. Perguntando quantos de vocês, por um tamanho de uma sala como essa, mostrou 15 subamostras para representar a área. Levante o braço. They're loco. Vocês são loucos, cara. Faz umas 2 semanas estando conosco aqui no Brasil, não vai aprender tudo, né? Até jogar futebol aí nós vamos ensinar. Even teach you how to play soccer, Portuguese, you already learned. I could use some soccer playing. Você vai ter que diminuir alguma coisa, né? But the key is that when you're grid sampling, make sure that you don't just take your 15 samples in an area like right here in front of this stage, because you want to try and characterize a given area as much as you can. You also want to be aware of what that is. In the United States, we encourage people to try to sample something that's somewhere in the range of 70 to 100 feet around wherever they've marked this point with the GPS unit. 70 to 100 feet. So we recommend 30 meters. Yeah, take your 15 samples. From here, Well, how many meters? About what is that? I don't know. 25. Well, 70. 70 to 100 feet. 30 meters. So 25 to 30 meters. Bom, então nos Estados Unidos, né,
eles fazem uma amostragem, a distribuição dessas subamostras representa um raio em torno de 25 a 30 metros. E o objetivo disso é representar bem essa célula aqui de 100%. Então, eles utilizam um raio de 25 a 30 metros, 70 a 100 pés. Okay. All right, so now we've got our soil samples taken, we've taken them to the lab, we've gotten our results back. Now we want to think about how do we start evaluating these things from that perspective. And so what we often want to know is we may sample a bunch of fields, and we want to know which fields maybe are the best candidate for variable rate applications. We may want to determine if more sampling is needed, and we may want to, and there's some things we can do to give an indication of what the immediate management needs are. Bom, avaliações frequentes de amostragem podem nos ajudar a decidir se a lavoura deve ser usar taxa variável de fertilizantes na lavoura, se mais amostras de solo são necessárias, porque a variabilidade é alta, e também pode dar indicações para ações de manejo imediato, intervenções. Okay. So one of the first things you should do when you get all your good soil sample data back is do some basic statistics. Okay. So we can go in and look at the mean, the median, the standard deviation, and then how the thing is, the skewedness or the kurtosis. This happens to be a data set from a field we had in northeast Kansas. The mean was 27. This is soil test phosphorus. The median was 23. The skew was a 1.5, and our standard deviation was 1.6. So you can see that we kind of have a whole bunch of data right in here in the 15 to 20 range, not a lot in the lower end, and some in the upper end. So we can look at this field right away and learn a lot about how we should potentially manage it. Bom, quando a gente obtém aqueles dados, a próxima etapa é usar um pouco de estatística para nos ajudar a interpretar melhor os dados. Então nós podemos fazer a média, que seria 27, a mediana 23, a assimetria, no caso aqui foi 1.5, e o desvio padrão em relação à média, que foi 16.2. Então isso nos ajuda a entender que tipo de variabilidade a gente tem nos resultados que nós coletamos. So, as we think about it, what distribution of soil tests gives us the best indication of what field might be would benefit from variable rate applications right away? We're going to use phosphorus as an example. With 20 part per million is the critical value we use in Kansas. When we have soil test phosphorus levels above 20 part per million, we don't recommend putting on any more phosphorus. Bom, e esse tipo de distribuição que se fez ali por coluna, por histograma de frequência, ajuda eles a determinar a taxa variada. No estado do Kansas, o teor crítico para fósforo é 20 ppm. Tá? E então, acima de 20 ppm de fósforo, eles já não recomendam mais adubação fosfatada. Okay, so if we had a critical soil test of 20 part per million, and we had a field that was 28, had a mean, an average of 28 parts per million, 18 part per million, and 10 part per million, which of those would be the best candidates for variable rate application, do you think? Bom, baseado nessa informação, vamos nos reportar que nós vamos lá para o Kansas agora. E lá tem 3 lavouras. Uma que a média do teor de fósforo é 28, outra que a média da lavoura é 18 ppm, e a outra que a média de fósforo é 10 ppm. Qual a que vocês aplicariam fósforo prioritariamente? So how many would think this one? Quanto de adubação usaria nessa primeira aí? How many think this one? Zero in the first one. How many think this would be the best candidate for variable rate application out of the 3? Das 3 situações de lavoura, qual que seria, vocês escolheriam como prioritária para aplicar a taxa variável? A primeira, a segunda ou a terceira? A segunda. Which one did they take?
Number 2. Man, these are smart kids. But they're correct. Ele diz que a segunda é o número correto. The, and I gotta read this. Yeah. Okay, so what it is, if you think about it, it's the one that's closest to that critical value, because that means you have some samples above, some samples below. If you have one that's very high, the mean is 28, most of that field probably doesn't need any fertilizer. And you probably not do anything or do some small measurements. The one that's very low, that has a soil test phosphorus of 10, man, there's a good chance that thing just needs a whole bunch of fertilizer over the whole field. Eu elogiei aqui o pessoal da frente que falou que era a segunda, e ele estava explicando que quando tem a média da lavoura próximo ao teor crítico, então é a situação que você tem uma parte da lavoura com valores muito acima da média e outra parte com valores muito abaixo. Então, baseado na experiência dele, essa lavoura que estaria próximo do crítico é que seria onde a taxa variável seria mais aplicada. Porque na lavoura em que está muito acima da média, se tu cortar a adubação, tu vai estar acertando. E se ela está muito abaixo da média, se tu botar uma adubação forte, tu também vai estar acertando. Então, a taxa variável seria mais útil próximo do crítico. E olha, eu achei bem interessante esse comentário, não achou, Jacques? Very good. Okay, so variable rate applications should be based on, when you do the evaluation of a variable rate, will it benefit this field or not? And you should do this probably before you do it, is first off, there's going to be yield losses for under application. Again, we're back to, we did a uniform application. There are fields, the high yielding spots are probably not going to get enough fertilizer, and so there's going to be a yield loss. There's going to be some expense associated with over applications. You've got there's areas of the field that are already high in soil test levels, and you put fertilizer on them anyway. And then there's also the concerns for environmental impacts when you over apply. Bom, fatores que podem fazer você tomar uma decisão por fazer uma adubação a taxa variável na lavoura são que eu posso estar perdendo rendimento devido à subdosagem nas áreas de alto potencial, que eu posso estar gastando fertilizante por adubar mais em áreas com baixo potencial de rendimento, e eu posso estar ocasionando um impacto ambiental devido a esses erros de adubação. Okay. All right, so we'll work through a quick example to show you what I'm talking about. This is the soil test phosphorus recommendation model that we use at Kansas State. So we have Bray test, Bray B soil test, we have relative yield. You see that we come up and we get about 95% at about 20 part per million. Above that, we only recommend starter fertilizer. If you take this soil test phosphorus, you take the amount of P2O5 recommended. If you have very low amounts, you have very high recommendations, comes down to 20, and then to 0 the rest of the way. So we're going to use this framework to evaluate some spatial data. Bom, quem já fez fertilidade do solo, quem vai fazer vai certamente ser exposto a esse tipo de gráfico. É como eles fazem a recomendação deles no estado do Kansas. Em vez do Mesh, que nós usamos aqui no sul do Brasil, eles usam o Bray, que é um outro extrator. Mas as classes de fertilidade do solo, que variam de muito baixo, médio, alto, muito alto e em excesso, são baseadas no rendimento relativo, assim como é feito aqui no Rio Grande do Sul. Nós copiamos lá deles, provavelmente, né? Nós usamos 90% no rendimento relativo, eles usam 95%. E 95% do rendimento relativo, preste atenção, Jackson. Jackson foi me orientado, então não posso brincar com ele. Mas aqui, ó, 95% do rendimento relativo daria 20 ppm. Então, baseado nessas classes aqui, eles definem a dose de fertilizante a ser aplicada. Com a classe de fertilidade baixa, aplica a maior dose, eles fazem um ajuste linear e
vai decrescendo, quando chega no teor crítico, a adubação zero. Então é esse o critério que eles usam no Kansas para recomendar a adubação. Okay, so if we have a field, we have field 1 and field 2, have a mean of 11.5 at 31 parts per million. Our maximum is 21 in this field and the minimum is 4, 62 and 16. We look at the recommended mean based on what we had in the last one. If we had an average of 11 in that field, we'd say put on 35 parts per million on the whole field. If we took the recommendation for this field at 31, we would say put on 0. If we go through now and take the spatial data, look at the number of points that are above that critical level. In this field, there were only 4. And below that, where we should have been putting on fertilizer, was 100 or 96%. So we're going to put 35 pounds on 96% of the cells in this field, and we're going to put we're going to have four cells. We did uniform instead of variable, where we put 35 pounds on and didn't need it. Bom, aqui ele está mostrando exemplo de uma lavoura que nós tivéssemos, lavoura 1, uma média de 11,5 ppm de fósforo e a recomendação média. Bom, os valores que nós teríamos nessa lavoura variariam o mínimo de 4, o máximo de 21 e a recomendação média, a taxa uniforme, seria 35 quilos por hectare. Então, se nós fizéssemos essa adubação pela média, em 96% dos pontos, nós teríamos menos de 20 ppm, nós estaríamos acertando, e em 4% só, nós estaríamos errando. And so then in this field, we would put on nothing, which means that, again, in 90% of the cells, we did what we were supposed to, but in 10% of the cells that are less than that, they're going to be underapplied. No outro caso, que nós teríamos uma lavoura que estaria com nível de fertilidade alto, acima da média, aí nós teríamos uma situação que em 90% dos pontos nós estaríamos recomendando 0, estaríamos acertando, mas em 10% dos pontos nós estaríamos subadubando, porque nós estaríamos dizendo que é 0 e haveria resposta à adubação. Então aqui ele ilustrou aquele exemplo que ele disse. Uma lavoura que tem baixa fertilidade e uma lavoura que tem alta fertilidade, a taxa variável seria assim, menos efetiva. So in both of these fields, there's probably a fairly minimal impact of doing just sort of the field average anyway. Ele disse que, de qualquer forma, essas duas situações mostram que a adubação pela média não estaria tão errada assim. Okay. And so here's just the same representation graphically. Number of points above 20 parts per million, and this is the field mean. And so again, we had 4, and then a bunch up here. The ones that are above 20 or less than 20 parts per million. No, let's see, greater, whatever. That's confusing. And then the point is that right here in the middle, if you have the same distribution, you would have some on each side. And so again, we're back to those things that are close to the mean are the ones you want. You can just skip that slide if you want. Ok, então. Ele disse que para ele, que a área dele mais é fitotecnia, né? Esse é um gráfico tipo para quem gosta de solos, aí, no caso eu e o Jackson. Mas ilustra bem, né? Se você tem nessa situação aqui, que é uma lavoura que, deixa eu entender esse gráfico, que seria em a linha azul de baixa fertilidade, né? E uma linha vermelha que seria de alta fertilidade, aqui pelo meio é que nós teríamos, como tem esse equilíbrio, maior probabilidade de resposta à adubação à taxa variada. Porque numa de alta fertilidade, tu teria poucos pontos que tu estaria superadubando, poucos pontos que tu estaria subfertilizando e o mesmo na de baixa fertilidade. Enquanto que aquela que está aqui na média é que a gente vai errar mais, se não fizer uma taxa variada. É uma forma de demonstrar, teria que dar uma estudadinha um pouco mais nesse gráfico, mas a ideia é mais ou menos essa. Okay, so in summary, grid sampling or zones, it doesn't matter what you use as long as within the area they're homogeneous and they represent variability in the field.
The appropriate grid size is going to vary based on how you're going to use it and probably the variability in your field. Be certain to take 15 cores. Be certain to distribute them across the area you're representing very well, and pay attention to your sampling depths. Bom, aqui ele faz um resumo dessa parte de amostragem de solo. Ele fala que tanto a amostragem grid ou zonas de manejo, elas podem ser utilizadas. Cabe a nós, né, utilizarmos corretamente isso. O tamanho do grid varia de acordo com a região e é limitado pelos custos. E no caso dos Estados Unidos, o maior custo é a mão de obra. A mão de obra é muito cara nos Estados Unidos, então tem que considerar isso. O número adequado que eles recomendam de subamostras para compor uma amostra composta seria 15 e distribuir adequadamente os pontos da amostragem na área a ser amostrada, quer dizer, na célula que a gente estabelecer, a recomendação dele é que deva se distribuir esses pontos. E erros de profundidade de amostragem e numeração da identificação das amostras são os principais pontos de erro. Então, você erra o número da amostra, aí você perdeu todo o georreferenciamento já. E a outra erro frequente é na profundidade da amostragem, são os erros mais comuns. Bom, nós teríamos 5 minutinhos para alguma pergunta aí. O Jackson aqui agora se animou, né? Depois que ele estava comendo salgadinho enquanto a gente estava lecionando. Ricardo, depois tu vai editar essas brincadeiras com o Jackson, que imagina o chefe dele, né, pegar essa parte aí, vai ficar complicado. Faz em português. New batteries are good. Ok. Bom, a pergunta do Jackson foi muito oportuna. Ele pergunta assim, como que eles tratam a adubação em linha, com a amostragem entre linha e linha. Barbara Scott? Oh, they're planning for tomorrow. Yes. Jackson asked the fertilization row and between the rows. How do you consider the soil sampling? In row, between the rows? I don't know. We struggle with that too. Usually what we say is be sure if you take enough samples that there's a good chance that again that band represents a relatively small area, and so about 20 samples. You hit it once, that's probably appropriate for how much it contributes to the soil testing efforts. Ele disse que, sinceramente, ele não sabe qual é a resposta correta para isso, porque nos Estados Unidos eles também ficam com essa dúvida cruel aí, entre amostrar na linha e na entrelinha, porque realmente a gente sabe que tem influência, mas não tem um padrão definido para representar isso. Então a maneira que eles tentam minimizar isso é com esse número de subamostras que é relativamente elevado e que dilui pelo menos o erro. A pior coisa seria, pessoal, você fazer uma subamostra e aí de repente a tua subamostra cai na linha, vai te dar um valor muito alto de fertilidade, ou a tua subamostra cai na entrelinha, vai te dar muito baixo. Então a maneira de amenizar esse problema é fazer um número de subamostras maior. Faz aleatório. Que nem nós fazemos aqui. E essa distância que eles estão usando, professor, não é muito grande, não aumenta muito a variabilidade? Tem uma pergunta do Paulão aqui, que se esse raio que ele está usando de 70 pés, que daria 25 metros, se isso não é muito grande, esse raio. The question is, the radius of 70 feet or 100 feet is not too big, and you try to collect all the variability that you have in the cell, and then there is no sense to make interpolation or things like that. Not better reduce the radio and use the interpolation to do the job. Well, again, what you're trying to do is characterize
an area in the field, and I don't know how much variability I would worry about having in a 70-foot radius. I get concerned about measuring it right here in a very small spot and it changing right here, and I missed it completely. Interpolation is not magic, okay? So I'd rather see you characterize bigger parts of the field with soil samples and rely less on interpolation. A pergunta do Paulo foi muito oportuna, né? E eu diria para vocês que todos aqueles que trabalham com agricultura de precisão chegam nesse ponto aí, né? Como fazer essa amostragem. Ele disse que, na resposta dele, que interpolação não é uma mágica. Se tu coletar pontos muito próximos do ponto georreferenciado, tu está apostando tudo que a geoestatística e a interpolação vão estimar o que acontece aqui e lá no fundo da sala. E, na opinião dele, isso é um risco que você deve considerar. Depende muito da variabilidade que você tem no campo, mas é um risco que deve ser considerado. What I hope will happen is in about the next 2 to 3 years, on-the-go soil sampling will be developed. The various guys are close, and then we won't have to have this argument because we'll have, I don't know, probably 60, 70 samples within an acre, and it'll all be in a nice transect, and we'll have a nice uniform map instead of having to guess at what's in between. You are giving a lecture about this. Yes, we'll talk about real-time sampling probably maybe tomorrow. I'll have to look at the schedule, I forget. Okay. O que ele está dizendo é o seguinte, mas essa discussão, que é uma discussão difícil de ser abordada, nos próximos anos pode ser resolvida. Porque uma das aulas que vocês vão ter nos próximos dias é sobre sensores que estão sendo desenvolvidos para fazer esse tipo de análise no próprio campo. Vocês já imaginaram determinar fósforo, potássio, nitrogênio no campo, sem precisar levar a amostra para o laboratório? É isso que está sendo feito nos Estados Unidos. Então ele disse que num futuro próximo nós vamos ter, por exemplo, 70 leituras de fósforo num acre, daria 140 leituras de fósforo por hectare, sem precisar levar para o laboratório. E aí esse problema de raio, etc., perde o sentido. Nós vamos ter uma aula de o que ele chama ongoing sensors. São sensores que são utilizados na lavoura em tempo real. Vai ser uma das aulas interessantes e é uma área que envolve eletrônica e agronomia, que está em franca expansão nos países desenvolvidos. É bom que vocês, pelo menos, saibam o que vem para frente. Bom, eu agradeço muito as perguntas do Paulo e do Jackson, que foram muito ilustrativas. Desejo uma boa noite para vocês. Não me despedindo, vocês pensem o que o Dalvan, como vice-reitor, falou dessa nossa experiência aqui, né? Ele disse que, eu diria que foi a ação de cada um de vocês se matriculando e vindo aqui que chegou até a reitoria, e eles já estão conscientes que esse exemplo que vocês estão dando aqui de frequentar esse curso vai motivar a própria reitoria em ter esse tipo de curso com mais regularidade e melhorando a formação nossa acadêmica, que era o nosso objetivo. Então, cada um de vocês aí, por ter se desafiado, topar ficar à noite aí fazendo esse curso, está mudando, de certa forma, a história do nosso curso de agronomia. Eu quero agradecer a vocês por esse desprendimento. Uma boa noite a todos, amanhã continuamos.